Ei, vibe do dia! Bom diazão! Bom dia, sexta-feira, sexta-feira de Vênus, com quem? Chegando em Gêmeos, nada mais, nada menos do que a nossa deusa do amor, mudando de roupagem na nossa sexta-feira. Hoje a gente tem três movimentos importantíssimos no céu. Tem aí consciência astrológica para você viver esses próximos dias, entendendo esses ciclos, entendendo esses movimentos. Me acompanha até o final, porque também, graças a Deus, hoje a Lua entra em curso. 6:30 da manhã ela chegou em Escorpião e a gente volta a ter uma rotina até um pouco mais, digamos que, produtiva com a Lua de volta em curso. Então, me acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui novamente. Se você é novo, se você está sempre por aqui, eu sou sua nova astróloga e eu me chamo Vivian Oberger. Vou compartilhar aqui com você o nosso céu para te mostrar como que tá esse nosso, esses nossos trânsitos. Ó, falei para você no início desse vídeo que a gente tem três movimentos importantes acontecendo, né? Então vamos por partes. Primeiro deles, Vênus é a protagonista desse dia, tá? Porque, primeiro, ela faz conjunção exata com Urano na nossa sexta-feira. Então, assim, ela já tá com uma sensação de precisar viver umas revoluções, umas libertações, uns rompantes, uma coisa meio que assim abrupta, tá? Um movimento meio que inesperado. Inclusive, emane para o universo hoje me surpreenda positivamente, para que, se essas surpresas vierem de maneira uraniana, que elas sejam abençoadas, que elas sejam positivas, independente daquilo que você quer revolucionar. Às vezes é um desapego, às vezes é um fim de ciclo, às vezes é uma novidade também, um novo se abrindo aí para você. Então, que seja avassalador, mas com positividade, né? De bênçãos abrindo aí a tua sexta-feira e esse ciclo aí que a gente ainda tá vivendo de uma Vênus com Urano. E aí, olha só que loucura, né? Porque a Vênus ela encosta Urano e Urano já tem uma vibe mais de liberdade, e assim que ela faz essa conjunção, ela já chega em Gêmeos. Então, dois dos movimentos importantes são esses. Esse, Vênus em conjunção a Urano e logo em seguida Vênus em Gêmeos. Ó, tá vendo aqui? Tá no último grau de Touro, junto com quem? Com Urano, último grau de Touro, que é o grau 29, que é um grau desafiador. Urano fica ali até segunda-feira. Daí na segunda-feira ele entra em Gêmeos também. Então, o que que vai acontecer agora no nosso movimento venusiano? Temas de afetos, de relacionamentos, de parcerias, de contratos. A gente está querendo mais leveza, a gente está querendo mais comunicação, a gente quer explorar as informações que nos cercam, o novo. Então, tudo aquilo que tiver um ar de isso aqui é curioso, a gente vai ficar com vontade de ver o que que é, entendeu? Isso é muito bom. É lógico que às vezes as conexões elas se tornam um pouco mais rasas. Então lembra disso, você não precisa ficar só no raso, você também pode mergulhar no profundo. Até porque a gente está aí com um movimento de Júpiter em Câncer, dentro de uma temporada canceriana. As conexões elas precisam trazer segurança. Por mais que possa existir essa leveza geminiana, que tem uma mutabilidade, que tem até um desprendimento, mas que, né, não deixe afetar aquilo que é verdadeiro, não deixe afetar aquilo que já é seguro para você, dentro das trocas, dentro das amizades, ou até mesmo dentro dos relacionamentos. Uma outra coisa que acontece no dia de hoje também é que Netuno começa a sua retrogradação. Netuno que está aqui em Áries começa a sua retrogradação. Ó, tá vendo que nesse momento que eu tô gravando, a vibe ele tá com o Ezinho aqui do lado? O E significa estacionário, porque o planeta ele não simplesmente tá andando pra frente, e ele vai para trás. Ele faz esse movimento de para, é meio que tipo, vou estacionar meu carro aqui, vou dar um ré, eu preciso trocar a marcha, né? Digamos que seja aqueles carros ainda manuais. Nem lembro mais também. Enfim, parou o carro, tem que manusear o câmbio para dar o ré. Então, é sobre isso esse estacionado aí, para daí começar esse movimento de revisão, para daí entender o que precisa ser refletido. A gente está falando de um planeta que fala muito sobre ilusões, devaneios, expectativas, sacrifícios, tudo isso dentro de uma energia ariana. Então, até vejo isso assim, ó, como
um momento de pausa para você recordar quais são os seus sonhos e em que momento você se perdeu no seu caminho. De confiar em você mesmo, de acreditar que sim, você pode. Aquela fé na vida, aquela fé em si. É porque Netuno também é um planeta que fala de fé, ele também fala de sonho, ele também fala de esperanças. Só que agora com esse movimento retrógrado, inclusive ele vai voltar para Peixes nessa retrogradação. Daqui a pouco Saturno também vai começar a ficar retrógrado e também vai voltar para Peixes. Eu vejo como uma busca, uma volta de você identificar qual que é o teu significado da vida. Qual que é o teu propósito? Buscar sentido mesmo. Porque talvez nessa ânsia de vários planetas que chegaram ali em Ares, a gente só quis começar, a gente só quis tentar o novo, a gente só quis desesperadamente, muitas vezes, alcançar já o resultado. Só que não é assim que funciona. Muitas vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para olhar de longe e perceber, não, será que eu estou indo mesmo para a direção que é minha, que pulsa no meu coração, que pulsa na minha alma, que é conectado genuinamente com quem eu sou? Uma essência muito mais divina é Netuno. E aí esse movimento de retrogradação que vai até dezembro vai nos fazer meio que reajustar algumas rotas. E aí assim, ó, dentro de tudo isso a gente tem uma lua em Escorpião nessa sexta-feira. Então assim, ó, tem muita coisa acontecendo no céu. É planeta entrando em retrogradação, é conjunção exata de Urano e Vênus, é Vênus chegando em Gêmeos e uma lua em Escorpião que não tem nada de pouca coisa. É uma intensidade emocional para nossa sexta-feira. E a lua chegando em Escorpião, a querida, ela não só chega em Escorpião, ela chega em Escorpião aqui e ainda recebe uma quadratura de Plutão. Aqui a gente vai ter uma quadratura de Plutão. Plutão que está em Aquário, com Lua que vai estar aqui nos primeiros graus de Escorpião. Então, assim, ó, esse lugar de que está existindo algum tipo de rompante, algum tipo de transformação, algum insight está clareando aí para você, alguma percepção, não fica vibrando no apego, não fica vibrando na resistência, não fica vibrando no medo do novo, de tentar uma coisa nova que está chegando na sua vida, porque esse movimento, essa fricção que está acontecendo no céu, ela pode doer, mas isso não significa que vai ser ruim esse processo todo, né? É tipo assim, ó, um bebê que começou a caminhar, e aí ele começa a tentar dar os primeiros passinhos sozinhos. O que que acontece? Ele vai cair no chão as primeiras vezes, ele vai às vezes bater, sei lá, a cabeça em algum móvel, né? Desastrado que é os bebês quando estão começando a andar. Rala o joelhinho. Sei lá, o que que acontece? Machuca, dói. Só que ele tá num processo de evolução, ele tá num processo de desenvolvimento. Então, esse céu dessa sexta-feira, ela pode ser um pouco provocativa, ela pode causar alguns arranhões, sim, isso pode, né, levar para sentimentos, para emoções, mas não quer dizer que é um processo ruim que tu tá vivendo, é um processo de crescimento, é um processo de evolução. Então, se permita sentir o que tiver que ser sentido, e se despeça do velho, né? Porque não dá pra gente ficar a vida inteira engatinhando. Não dá pra gente ficar a vida inteira tentando andar se arrastejando no chão. A gente precisa se levantar, a gente precisa aprender a caminhar com as próprias pernas, e dentro disso a gente vai ter alguns tombos, a gente vai ter alguns machucados, né? E é a vida, o ciclo da vida. E a astrologia bem mostra isso pra gente. Então, com a Vênus agora em Gêmeos, traga leveza, sabe? Se cair, dá risada. Se viver esse processo aí que vai ser um pouquinho dolorido, porque assim, ó, com a Lua em quadratura Plutão na sexta-feira, alguma coisa pode tocar teu ego e tu falar assim, cara, realmente eu não tô mais no controle. Não, não vibra no espelhamento, não vibra naquela energia de que ter que devolver com a mesma moeda, de ter que agir da mesma forma. Isso só vai fazer karma pra você, sabe? Então, Vênus em Gêmeos, ai, sabe? Dá risada, não se apega, tenta relevar, tenta. Não é ignorar, não é só racionalizar, mas é pro teu bem, pra tua saúde mental. Às vezes é cagar pra situação. Às vezes é olhar para aquilo e falar assim, não merece, tirar minha paz. Porque você sabe, inclusive, com Vênus em conjunção Urano, você já sabe o que você merece. E talvez você merece bem mais. Até ontem eu fiz um post lá no meu Instagram, não sei se tu me segue lá, @vivian.oberge. Outro dia, eu conversando com um amigo, numa conversa, assim, a gente chegou nesse ponto. Não dá para você deixar que os teus sentimentos
por algo, por uma situação ou por alguém, seja o maior daquilo que tu merece receber. Tu tem que lembrar aquilo que tu merece para você não deixar que às vezes qualquer sentimento fique ali te tapando daquilo que pode chegar na tua vida, né? Às vezes é um apego, uma memória, um afeto, um gesto, e aí você fica ali se apegando aquele sentimentinho, sabendo que você pode receber um monte de coisa muito maior, lembrando de todo o teu merecimento. Então, foca nisso. O que mais que a gente tem nessa sexta-feira? A Lua vai formar um trígono com Júpiter. Então, assim, no meio de um céu cheio aí de Lua em Escorpião, quadrando Plutão, Vênus chegando em Gêmeos, é um vucu-vucu todo. É tipo assim, pode parecer que o céu tá num caos, mas mesmo assim a gente ainda vai estar dando risada e fazendo palhaçada dentro disso, com essa Vênus em Gêmeos. A Lua ainda vai formar um trígono com Júpiter, tá? A Lua chegando aqui em Escorpião vai formar um trígono com Júpiter. E o trígono com Júpiter vai ser tipo assim, ó, eu vejo ele como um algo muito bom para nossa sexta-feira. Porque é aquela sensação do tipo, eu tô me curando, eu tô me libertando, eu tô me expandindo por dentro. É, a lua escorpião, ela é profunda. A lua escorpião, muitas vezes ela fica naquela densidade, ela quer entrar dentro de lugares que são muito sombrios dentro dela mesma, sabe? De sentir processos que levam lá no fundo da BR, que às vezes quer ficar lá dentro de uma caverna se autodestruindo. Sabe? Sentimentos destrutivos. Ainda mais sentindo a quadratura de Plutão ali com a Lua. Tipo assim, ah, sei lá, terminou um relacionamento, aí vai se enfiar lá dentro do buraco pra ficar sofrendo o dia inteiro. E aí o trígono de Júpiter com essa Lua é meio que tipo assim, um resgate, entendeu? É tipo assim, ó, cara, olha para as trevas e lembra que as trevas é você. Lembra que essas trevas é uma parte sua. E a gente tem luz e sombra. Então, o que que você quer escolher? Em que lado que você quer ficar? Júpiter, luz. Júpiter levando luz para essa lua em Escorpião. Júpiter falando assim, cara, fica com a sabedoria, fica com o aprendizado. Ah, tu tem tanta vida para viver ainda. Por mais que sim, é doloroso os processos, por mais que às vezes um vínculo se desfaz, um vínculo que você não gostaria, ou sei lá, você estava criando expectativa em cima de algo e de repente todas as máscaras daquilo caem na sua frente e você vê a realidade, Netuno começando a retrogradação. Pega essa força jupiteriana em trígono nessa lua e fala assim: beleza, diante de tudo isso eu ainda escolho a vida, eu ainda escolho mais, eu ainda escolho a abundância, eu ainda foco no grande que me aguarda, que me espera logo ali. Que isso aqui é só um momento, que essa crise emocional, ela não é quem eu sou, ela é só esse momento. E esse momento passa, tudo passa. Então, quanto aprendizado para essa nossa sexta-feira nesse movimento aí de Vênus chegando em Gêmeos. É, não fica colocando fogo no parquinho, tá? Porque a Vênus e Gêmeos também gosta de às vezes colocar ali uma diversão e aí às vezes levam umas piadas, assim, sabe? Às vezes levam. É bom de lábia uma Vênus em Gêmeos, né? Então, que sejam conversas que não te levem, né? Que sejam processos mentais que não te levem para o menos, mas que sim que te levem para o mais. Se você se relacionar com pessoas nessa sexta-feira, cruzar caminhos, que os papos sejam do tipo assim, o novo, e esse novo é próspero, e esse novo pode ser muito abundante, e esse novo ainda vai ser melhor, de tudo isso que você já viveu. Eu sou sagitariana, então eu sou daquele tipo de pensamento assim, ó. Se foi bom, se foi legal, mas mesmo assim acabou, é porque tem algo muito melhor ainda te esperando. Foca nisso. É só para frente, só para cima a vida, o ciclo, e você tá sempre aprendendo. Se você já sentiu que você teve bastante, recebeu muito, porque você era realmente merecedor, merecedora, mas esse ciclo se fechou, imagina o quanto ainda de bom, ainda melhor do que esse ciclo que você viveu, tá te esperando. É sobre isso. Tá bom? Vamos tirar um conselho do oráculo para hoje? Eu acho que é válido, né? Sexta-feira, é sexta-feira de Vênus. Lembra de empiriquitar aí a tua Vênus do jeito que você gosta, sabendo que essa Vênus agora tá em Gêmeos, vai explorar coisas novas. É, vai, ai, pega um hobby de algum estudo, uma leitura. A Vênus em Gêmeos ela é muito intelectual. Manda meme. Manda meme para as pessoas que você gosta, mas memes inteligentes, não qualquer meme, entende? E e libera tua voz, libera sua expressão. Ainda mais que a gente tá com Mercúrio em Leão.
Mercúrio que vai reger essa Vênus em Gêmeos, tá nos recordando do tipo, meu Deus, quem que eu sou? Do que eu gosto de falar? Do que me interesso? O que me interessa nessa vida? Sabe? Então, busque se conectar, se informar de coisas que de fato te trazem um senso de reconhecimento, espelhamento. E lá no fim do mês de julho, nós vamos ter Vênus chegando no último dia do mês em Câncer. Então, esse trajeto de Vênus em Gêmeos vai ser muito rápido. Aproveita, aproveita. Até pequenas viagens ficam favorecidas. Vamos ver qual que é o conselho para nossa sexta-feira, com a Lua em Escorpião. Uou, a gente vai ter um final de semana com Lua em Escorpião. Amanhã vou trazer a vibe do fim de para nós, para saber aí como que vai estar essas atualizações. Netuno começando a retrogradação, que os véus das ilusões caiam e que a gente se reconheça de novo em alma, em essência, em quem somos. Ó, o conselho do oráculo para nossa sexta-feira. A inspiração. Ó, que carta bonita. Essa carta, não sei se está focando. Essa carta é uma carta que ela fala sobre tirar um momento, assim, sabe, para se desconectar, mas não se desconectar de si, não entrar dentro de um lugar assim de fuga de realidade. Mas olha, parece que ela tá sentada com um caderno, com um quadro, fazendo alguma pintura, tendo um processo artístico. Inclusive, Netuno é um planeta da inspiração. Quanto tempo às vezes você não para se inspirar? Às vezes sair passear, observar as coisas, contemplar, sem julgar, entendeu? Sem ficar sempre o tempo inteiro achando um defeito em algo, ou pensando, nossa, por que que não colocaram aqui? Nossa, mas o que que fulano de tal tá fazendo? Sabe? Sai pro mundo para se inspirar com o mundo, para contemplar o mundo, e não para ficar julgando tudo o tempo inteiro dentro da sua cabeça. Pega um caderno, gente, Vênus em Gêmeos. Pega um caderno para colorir, para desenhar, para escrever, para se conectar. Às vezes você tira um momento, eu sou assim, às vezes acontece comigo. Às vezes quando eu tô escrevendo, eu gosto de olhar para o céu. Ó, essa moça aqui tá olhando pro lado, né? Eu gosto às vezes de olhar para o céu ou sentar numa praça. E deixa vir a tua intuição, deixa a tua intuição falar com você. Eu vejo essa carta aqui muito conectada com isso. Às vezes sai frases, sai poemas que você nem lembrava que você sabia fazer poema. Você fala assim, nossa, como eu sou artista. É muito bom, gente. Isso vem de um lugar de inspiração. Sexta-feira de Vênus em Gêmeos, vai buscar a tua inspiração. O que que te move? Netuno começando a retrogradação, Vênus conjunta a Urano. Se inspire com o novo que está chegando na tua vida. Se inspire com as possibilidades das coisas novas que estão para chegar. Veja o futuro com bons olhos. Não vai olhando para o futuro já temendo, porque daí você já está entrando na vibe ruim, entrando numa vibe errada. Não dá para ter receio do que ainda vai chegar, porque a gente nem controla o que vai chegar. A gente só consegue se sintonizar naquilo que a gente acredita que vai ser no hoje, o amanhã. Então é nessa frequência que você tem que estar. Maravilha? Feliz que você está aqui assistindo essa vibe. Se você assistiu até esse último minuto, deixa seu like, deixa seu comentário para mim. Amanhã a gente vai ter a vibe do final de semana. Aproveita essa lua em escorpião. Se ciclos aí começarem a te provocar, você está entendendo aquilo que não te sustenta mais. Você está entendendo aquilo que não merece mais tirar a sua paz. Você já está entendendo qual que é o teu limite. Bota os seus limites necessários. E que os véus das ilusões, das fanfic, das expectativas irreais, eles possam se desnudar, né, para você. Eles possam ser expostos com uma verdade sincera, né? Que quanto antes você reconhecer, antes você consegue mudar. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã.